quem trouxe para o Corinthians foi o Kia Jorabichian. E por isso a pergunta que o Olivério hoje fez pro Kia, mas ô Kia, vem cá, que palhaçada é essa? O Vitor Pereira, palhaçada é por minha conta, tá? Eu tô usando o termo palhaçada. Como é que se explica a história do Vitor Pereira ir para o Flamengo, sendo que você, Kia, é tão próximo do Corinthians, sendo que o Juliano Bertolucci é tão próximo do Corinthians? E o Kia deixou muito claro, com todas as palavras e falando em bom português, porque o Kia é iraniano, né? Ele é do Irã, mas fala inglês fluentemente, mas aprendeu a falar português, inclusive é casado ou foi casado com uma brasileira, tem 3 filhos brasileiros, e os 3 filhos dele são corintianos. Ele disse que o mais velho, então, é corintiano fanático. Ele disse o seguinte, que foi absolutamente contra, palavras do Kia Jorabichian. Se é verdade ou se não é verdade, aí é outro problema. Quem tá falando é o Kia, tá? Que deu entrevista para o Olivério Júnior. O Kia disse que foi absolutamente contra a contratação, a ida do Vitor Pereira para o Flamengo, né? Foi absolutamente contra. Disse que o Corinthians fez uma proposta que foi uma loucura financeira. Palavras do Kia, isso eu achei muito importante, fiz questão de anotar. O Corinthians fez uma oferta, uma loucura para o Vitor Pereira ficar, porque o Kia disse assim que do ponto de vista do custo-benefício, foi um técnico que não ganhou nada no Corinthians pelo investimento que o Corinthians fez no time, né? O Corinthians montou um time com grandes contratações e o Vitor Pereira não ganhou nenhum campeonato com o Corinthians. Quem ganhou o campeonato foi o Dorival Júnior lá no Flamengo, né? O Dorival ganhou, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. O Vitor Pereira mesmo não ganhou nenhum campeonato. Então o Kia disse que foi contra, ficou muito chateado que a direção do Corinthians e a torcida do Corinthians não mereciam a atitude do Vitor Pereira. Falou mais uma vez que o Vitor Pereira usou a questão do problema de família, né? E que foi convencido lá no Flamengo pela questão da disputa do Campeonato Mundial de Clubes, porque o Flamengo vai disputar o Campeonato Mundial. Diz que não foi envolvido em nenhuma negociação e diz também que o Juliano Bertolucci, que é o seu sócio, também não foi envolvido em nenhuma negociação. Então, quem fez a negociação? Aí é que tá o negócio. Quem fez a negociação foi o Bruno Macedo. O Bruno Macedo é um advogado, é empresário do futebol e ele é empresário do Jorge Jesus. Olha só que negócio. Bota aí o Bruno Macedo, Tom. O Jorge Jesus, ao lado do Jorge Jesus. Exatamente, é esse aí, ó. O Jesus está olhando para o Bruno Macedo. Foi ele quem fez a negociação. Foi ele quem deu chapéu no Corinthians. Foi ele que ofereceu o Jesus, aliás, o Jesus não, ofereceu o Vitor Pereira ao Flamengo. Por quê? O Flamengo queria o Jesus. Só que o Jesus tem contrato lá com o Fenerbahçe da Turquia até o mês de maio. E aí o Bruno Macedo ofereceu o Vitor Pereira. Por sinal, o Corinthians, em janeiro do ano passado, conversou com o Jesus, né? Mas não teve negócio entre o Duílio. Quando o Silvinho ainda era o técnico do Corinthians, o Corinthians conversou com o Jesus, mas não teve negócio. Pode voltar aqui, porque eu quero dizer mais uma coisa. O Kia Jorabichian deu outra notícia importante nessa entrevista que ele deu para o Olivério. O Felipe Almeida não vai para o Flamengo. Felipe Almeida, que é auxiliar técnico que é o principal auxiliar técnico do Vitor Pereira. O Felipe Almeida, e segundo o Kia, além do Felipe Almeida, o outro auxiliar também não vai. Mas ele não disse o nome exatamente. Então eu não sei qual é o auxiliar que não vai, mas outro auxiliar também não vai, né? Um deles, inclusive, é o cunhado do Jorge Jesus, né? Se é verdade, e a informação que eu tenho aqui é verdade, que a sogra está doente, então provavelmente o cunhado, que é filho da sogra do Jesus, deve estar se importando muito mais com a sogra do que o próprio, do Vitor Pereira, é que eu botei o Jesus agora na história, da sogra do Vitor Pereira, bem entendido por vocês, deve estar se importando mais com a história do que o próprio Vitor Pereira. Bom, o Neto,
nosso craque Neto, José Ferreira Neto, no programa Baita Amigos, disse o seguinte ontem não, na sexta-feira, trouxe a seguinte informação, que ele conversou com Dorival Júnior, técnico do Flamengo, e que ele ligou para o Dorival Júnior e disse o seguinte, olha, o Dorival Júnior disse que o Flamengo não fala mais com o Dorival Júnior, desde que terminou o campeonato. E o Dorival Júnior revelou o seguinte, que o Flamengo contratou o Vitor Pereira já no dia 17 de novembro. 17 de novembro. E o Neto tá prometendo que vai descer o cacete, um monte de gente, vai falar um monte de coisa, vai revelar todos os detalhes, que vai arrebentar um monte de gente quando o negócio for anunciado, porque o negócio ainda não foi anunciado. Então, gente, olha só a data, 17 de novembro. O Campeonato Brasileiro acabou 13 de novembro. 17 de novembro, o Flamengo contratou o Jesus. Contratou o Vitor Pereira. O Jesus não. O Flamengo tentou contratar o Jesus. 17 de novembro, o Flamengo contratou o Vitor Pereira. Tá? Nesse caso não é Jesus, nesse caso é Judas. Nesse caso é Judas. Né? É bem diferente. Jesus é uma coisa. Judas é outra completamente diferente. O Vitor Pereira é Judas. No dia 17 de novembro, o Flamengo contratou o Vitor Pereira. 4 dias depois, somente 4 dias depois de terminar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro terminou no dia 13. Dia 13 de novembro, o Corinthians jogou contra o Atlético Mineiro. O Vitor Pereira não foi técnico do Corinthians na última rodada, porque tinha sido expulso numa rodada anterior. Sequer entrevista deu, né? Se despediu apenas pelas redes sociais, dizendo que uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Né? Uma vez corintiano, sempre corintiano. E 4 dias depois, ele fecha com o Flamengo, sendo que a desculpa, e é sempre bom a gente dizer isso, antes que encham o meu saco, porque ele tem todo o direito de fechar o contrato com quem ele quiser, tem todo o direito de ser técnico de quem ele quiser. Só que a desculpa dele para não permanecer no Corinthians foi a sogra que estava doente. Ah, mas agora o Flamengo vai trazer a sogra. Pelo visto, a sogra ficou boa, sarou a sogra de uma hora para outra, com um remédio absolutamente milagroso, que se chama dinheiro, o dinheiro do Flamengo. E o Corinthians, segundo o Kia Jorabestian, ia fazer uma oferta, uma loucura financeira para que ele permanecesse. É outra notícia que a gente não tinha. E mesmo assim, o Vitor Pereira não quis permanecer no Corinthians. O Corinthians ainda não se manifestou e só vai se manifestar depois do Flamengo anunciar a contratação, e a contratação só vai ser anunciada no dia 1º de janeiro, porque o Corinthians tem contrato com o Vitor Pereira até dia 31 de dezembro. Dizem que o Vitor Pereira, depois da passagem dele pela Bahia, no resort da Bahia, ele agora está em Paraty, né, no Rio de Janeiro, uma cidade histórica, e logo logo vai estar em Angra dos Reis, logo logo vai estar no Rio de Janeiro, logo logo ele vai estar por ali e tal, não sei o quê, Barra da Tijuca, aquela coisa toda, Ninho do Urubu, enfim. Que seja feliz o nosso Vitor Pereira. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e venha fazer parte do nosso canal.